boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Bolsonaro diz que aceita a ajuda do G7 para controlar queimadas na Amazônia se Macron retirar insultos contra o presidente brasileiro. Parlamentares do agronegócio organizam missão à Europa para reforçar a imagem de sustentabilidade do setor brasileiro. Produção de carne suína da China deve cair quase 12% este ano, aponta a consultoria Safras e Mercado. E ainda, eficiência e rentabilidade no sistema produtivo na pecuária de corte são temas da Expo Inter em Esteio, Rio Grande do Sul. Na previsão do tempo, o Centro-Oeste registra 150 dias sem chuvas e clima seco na região aumenta o número de queimadas. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pela manhã que pode reconsiderar a decisão de aceitar a ajuda emergencial do G7, caso o presidente da França, Emmanuel Macron, se retrate e retire os insultos contra ele e a ideia de que a soberania da Amazônia está em aberto. Ontem, o Palácio do Planalto informou oficialmente que vai recusar o equivalente a quase 90 milhões de reais anunciados por Macron em nome dos países que formam a cúpula. Em entrevista a jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro disse que, primeiramente, o seu Macron tem que retirar os insultos que fez à minha pessoa. Ele me chamou de mentiroso e depois informaram que a nossa soberania está em aberto na Amazônia. Para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras e daí a gente pode conversar. Hoje, o governo teve novo embate com o presidente da França, Emmanuel Macron, que falou sobre conferir status internacional à floresta. Ontem, o Palácio do Planalto informou que vai rejeitar a ajuda do equivalente a quase 90 milhões de reais oferecida pelo G7, o grupo de países mais ricos do mundo, para auxiliar no combate a incêndios na Amazônia. O motivo da rejeição do valor não foi informado. O presidente Jair Bolsonaro e ministros têm dito que não há anormalidade nas queimadas e que países europeus tentam fragilizar a soberania do Brasil sobre a floresta. A informação do Planalto, no entanto, contradiz o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que mais cedo disse que a ajuda do G7 era bem-vinda. Bolsonaro voltou a se reunir nesta segunda com ministros para tratar dos incêndios na floresta. Após a conversa com o presidente, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que a situação na Amazônia está controlada e que cerca de 2.700 militares estão prontos para atuar na região. O cientista político da Gol Associados, Fernando Marcato, faz uma análise dos últimos acontecimentos e declarações do presidente Bolsonaro. Fernando, a tensão aí entre os governantes do Brasil e da França continua. Apesar disso, deu para perceber que a reunião da cúpula do G7 deixou o presidente Macron isolado em relação às políticas restritivas ao mercado brasileiro. Aí, na sua opinião, existem riscos de um rompimento no acordo entre Mercosul e União Europeia? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Na realidade, nos parece que o risco que existia já no passado, ele permanece o mesmo, né? De fato, o presidente Macron, ele fez um movimento para o seu público, né? Para a sua população, mas claramente principalmente a chanceler Angela Merkel sinalizou que ela não gostaria que esse tema interferisse no acordo União Europeia-Mercosul. E qual é a autonomia aí da França dentro da União Europeia ou até mesmo dentro da cúpula do G7? Macron tem força aí para começar uma ofensiva contra o Brasil? A gente não pode esquecer que para ratificar um tratado como o da União Europeia-Mercosul é necessária a unanimidade das ratificações, né? E a França, ela é a segunda maior economia europeia. Agora, naturalmente, a França é um dos países que preza pela própria existência da União Europeia. Então, se a União Europeia negociou esse acordo, a França não ratificar o acordo realmente poderia ser um grande risco para a própria União Europeia. Então, a França tem bastante força na União Europeia, mas ela não pode, de maneira unilateral,
simplesmente decidir não ratificar esse acordo, sob pena de colocar em risco todo o modelo aí de multilateralismo da União Europeia, né? No que diz respeito à relação com o Brasil, não parece que essa vai ser, enfim, a medida mais inteligente do governo francês, de rivalizar com o governo brasileiro em termos de questões comerciais, porque a França é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na União Europeia e tem muito investimento francês no Brasil. E do ponto de vista político, qual é aí a sua avaliação sobre a possível rejeição da ajuda francesa para conter as queimadas na Amazônia? Olha, na verdade, eu acho que tem um problema da retórica do governo, que é uma retórica extremamente agressiva, e nos parece que aí o impacto negativo é um impacto difuso na comunidade internacional. Eu citaria um pouco o efeito que ocorreu com os Estados Unidos na época da guerra do Iraque, né? Ou seja, começa a haver uma rejeição ao governo brasileiro, e isso naturalmente pode prejudicar relações e até uma visão sobre o país, né? Não que vá afetar diretamente, eventualmente, algumas relações que já estão estabelecidas, mas cria sim uma má vontade com o país, né? Então, não é desejável que essa retórica tão agressiva permaneça, né? Idealmente, o Brasil poderia ter uma retórica também um pouco mais equilibrada. A produção de carne suína chinesa deve cair quase 12% este ano, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Com isso, o país deve produzir 48 milhões de toneladas da proteína, ante mais de 54 milhões de toneladas do ano passado. Sobre o reflexo dessa queda para o mercado, a gente conversa agora com Fernando Iglesias, analista das safras e mercado. Fernando, com esse cenário aí, quais são as perspectivas de importação de carne suína pela China? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Como o surto de PCA está bastante descontrolado na China, a tendência é realmente de ampliar as importações de carne suína, não só de carne suína, mas de todas as proteínas de origem animal, de uma maneira bastante agressiva. A expectativa é que entre os anos de 2019 em comparação de 2018, as importações chinesas cresçam em torno de 60% para carne suína. Então, são volumes bastante expressivos. Você acredita aí que o Brasil tende a ser o principal fornecedor dessa proteína para os asiáticos? No caso da carne suína em específico, o principal fornecedor ainda é a União Europeia. Para a carne de frango em específico, o Brasil ocupa esse papel de destaque, até porque o mercado norte-americano... Olá. Oi, Iglesias. Oi, voltando só um pouquinho. Vamos repetir aí essa resposta, que a gente teve um probleminha aqui no áudio. Você acredita aí, então, que há espaço para o crescimento da compra de carne suína e bovina? Sim, na verdade, todas as proteínas vão ter avanços das importações por parte da China, justamente porque o quadro da PSA é bastante descontrolado. Então, a expectativa aí nos próximos meses é que a China siga comprando de maneira agressiva no mercado internacional. A tendência é que para a carne suína sejam importadas 60% a mais do que foi importado em 2018, nesse ano de 2019. Então, os volumes são bastante expressivos. E como é que estão as perspectivas aí para o mercado brasileiro de carnes aí? Elas tendem a continuar positivas de uma forma geral? De uma maneira geral, sim. Tem que avaliar que a ministra da Agricultura vai viajar para a Ásia no mês que vem, e isso deve favorecer a liberação daqueles 30 frigoríficos que tendem a ser habilitados para exportar para a China. Então, com essa liberação, caso confirme realmente essa liberação, o Brasil tem uma capacidade de exportação para o país asiático muito maior. Então, abriria uma perspectiva diferente para o mercado. Já é muito positiva, se tornaria ainda mais. A ministra Tereza Cristina propôs ao Japão a abertura do mercado deles para carne bovina de 4 estados do Brasil. Isso aí pode manter as exportações aquecidas ou o Japão não é um grande comprador? Pode sim. Na verdade, qualquer medida que abra novos países é muito benéfica para o Brasil. Acaba pulverizando as nossas exportações, ficando menos dependente de um ou outro importador. Então, qualquer país que seja habilitado, que libere compra do Brasil é importante, sem dúvida alguma. Para reforçar a imagem de que o agronegócio brasileiro é sustentável, parlamentares estão organizando uma missão para visitar alguns países da Europa. No roteiro está a França, que ameaçou impedir o avanço do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia
por conta das queimadas na Amazônia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal do PP de Mato Grosso, Nery Geller, e a gente quer saber, vocês estavam reunidos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi definida aí alguma data para essa visita? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly, boa tarde aos telespectadores. Nós estivemos reunidos na parte da manhã exatamente tratando de vários assuntos, entre elas a preocupação com relação à comunidade internacional, que são os parceiros do Brasil. E essa agenda de fazermos com o Parlamento Europeu, para que a gente possa realmente com bastante tranquilidade discutir a preservação ambiental, principalmente a agricultura sustentável, a pecuária, que avança, mas avança dentro rigorosamente da lei. Basta olharmos que nos estados e nas regiões produtoras nós não temos nenhum, praticamente incêndio zero, né? Não existe fogo nessas regiões. Basta olharmos a região de Sorriso, Lucas, Sinop, Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, no Goiás, onde tem a produção, não tem queimada. Praticamente onde existe queimada e o principal problema é a seca. É muito avassaladora, que esse ano é mais forte que nos anos anteriores, e aonde tem queimadas são exatamente, na grande maioria, em áreas públicas. E nós fazermos, então, esse diálogo com o Parlamento Europeu, liderado pelo presidente Rodrigo Maia e pela Frente Parlamentar da Agropecuária, é benéfica exatamente para baixar a temperatura do ponto de vista de mostrar realmente a verdade para a comunidade internacional. Nós defendemos o rigor da lei. Quem faz o desmate fora da legalidade tem que ser punido. Agora, quem está dentro da lei precisa ser preservado. Então, é esse o tom da discussão. E trabalhar a convergência, fazer o diálogo com a comunidade internacional, porque é importante manter os avanços que nós tivemos nos últimos anos, principalmente as parcerias com essas comunidades, pode ser acelerado nos próximos anos. Nery Geller, além aí da França, existe uma ameaça aí de que a Finlândia iria propor que não se comprasse carne bovina brasileira. Qual que é o recado que vocês vão levar a esses países para que isso não ocorram aí sanções internacionais? Na verdade, nós vamos exatamente nessa linha, mostrar para a comunidade europeia, principalmente, que no Brasil se faz as formas rigorosamente, a produção rigorosamente dentro da lei. Tem alguns casos isolados que fazem a degradação ambiental, mas que isso é muito pouco perante tudo que nós produzimos. O que o Parlamento brasileiro, o que o governo brasileiro faz a preservação. Nós defendemos vender os produtos que venha dentro de uma legislação ambiental e econômica sustentável, que as duas coisas caminhem junto no Brasil. Não tem nenhuma legislação no mundo que tem o rigor que nós temos aqui no Brasil, não tem nenhum produtor no mundo que faz a preservação tão eficiente quanto a nossa, e não tem nenhum lugar no mundo que se tenha uma legislação tão exigente quanto tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil todas as reservas legais são averbadas, né, através do CAR, todas as recuperações de mananciais de águas, APP, são preservados, e é exatamente isso que nós vamos mostrar lá fora. Agora, você precisa reestabelecer o diálogo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.